Estamos aqui com José Carlos Paixão Mateus, meu amigo, que é eletrofisiologista, que é especialista em estimulação cardíaca artificial, que é arritmologista, e eu nem vou seguir, Zé, porque senão eu vou ficar o programa inteiro falando do teu currículo. Eu quero, em nome do Saúde em Pauta, agradecer a tua presença aqui no nosso programa para falar de um tema maravilhoso que é sobre estimulação cardíaca, o que a população precisa saber. Marco, é uma honra estar aqui com você, principalmente pelo fato que você é um cirurgião cardíaco. E nós gostaria de falar para o nosso público, nós temos uma admiração muito grande pela cirurgia cardíaca. A estimulação cardíaca começou na cirurgia cardíaca. E o Dr. Marco resiste aos avanços da medicina, porque a medicina, na medida em que vai resolvendo muitas condições através de catéteres, sem a necessidade de cirurgia, quando o paciente está muito mal, não tem outra alternativa, acaba indo para a cirurgia. Então, o cirurgião cardíaco hoje acaba sendo alguém que está resistindo a todas essas mudanças e que decide tratar esses casos mais difíceis. Então, a cirurgia cardíaca tem se tornado cada vez uma ciência do desafio. Sem dúvida, a gente tem operado casos muito graves. Eu já começo esse nosso bate-papo, já para esclarecer para o nosso ouvinte, o que é o marca-passo? Vamos começar pela dúvida mais básica que os leigos têm. O que é o marca-passo, Zé? O marca-passo foi uma das grandes coisas, vamos dizer, que a medicina nos trouxe, capaz de mudar a vida e de recuperar a vida de muitas pessoas. O coração tem um marca-passo natural. O coração depende de uma cadência, de um batimento, de uma frequência cardíaca. Frequência em torno, normalmente, de 70 batimentos por minuto. E isso é determinado por um conjunto de células, que é um marca-passo natural. Quando o marca-passo natural adoece, ou quando ocorrem bloqueios dentro do coração, e o coração para, é necessário a colocação de um marca-passo artificial. E a história do marca-passo é muito bonita. Então, o marca-passo é um elemento eletrônico que é implantado no corpo, capaz de estimular o coração e manter a cadência do coração, que apresentou uma doença que provocou uma parada da produção dos estímulos desse coração. Veja, Zé Carlos, hoje o marca-passo ficou desse tamanhozinho. Como você está na estimulação cardíaca há algum tempo, quando você começou não era assim, sabidamente. Como é que você vê essa evolução? Como é que você que trabalha com isso, que dos maiores, se não for o maior nome da estimulação cardíaca nesse país, como é que você vê tudo isso? Para que o público entenda como é que conseguiu ficar pouca coisa maior que uma moeda de R$1, né? Porque às vezes as pessoas têm um medo, não, eu vou pôr um marca-passo, olha a grossura disso aqui e olha o tamanho. Então eu pergunto para você que trabalha diuturnamente com isso, como é que chegou nesse ponto, Zé Carlos? Realmente, graças ao avanço da tecnologia, nós precisamos lembrar que em 1953 surgiu a ciência dos semicondutores. Os semicondutores vieram substituir as válvulas termoiônicas que foram inventadas ou criadas nas oficinas de Thomas Alva Edison. As válvulas eletrônicas, eu acho que certamente você não chegou a ver isso, mas eu me lembro dos antigos rádios que, quando nós ligávamos, ele acendia por dentro, como se tivesse lâmpadas no seu interior. Essas lâmpadas, na realidade, eram as válvulas termoiônicas, que nada mais são do que essas válvulas, do que relés, liga, desliga, e amplificadores. O que aconteceu? Em 53, surgiram os transistores. É interessante que eles foram criados em 53 e foram desprezados.
porque eles acharam que aquilo lá não tinha futuro. Em 55, eles foram recuperar o que eles tinham jogado fora e viram que era uma porta aberta, um universo totalmente novo. Imagine que isso deu origem aos transistores, aos circuitos integrados e todos os semicondutores e chips que nós temos hoje em dia. Então, hoje, por exemplo, nós temos microchips fabricados com essa tecnologia que tem transistores, bilhões de transistores dentro de um microchip. Ou seja, um transistor é menor do que uma hemácia. Ou seja, o homem conseguiu criar uma tecnologia capaz de produzir um relé, um microamplificador menor que uma hemácia. Isso é uma coisa fantástica. Fantástica. É uma coisa e graças a isso foi possível produzir isso que você trouxe aqui, esse exemplo, o marca-passo, que é um computador que tem milhões de transistores dentro dele, além de ter a bateria dentro, e que permite estimular o coração durante 5, 8, 10, 12 anos, de uma maneira extremamente segura, extremamente confortável para o paciente. Então, o marca-passo, você perguntou, como foi possível? Graças à invenção dos semicondutores, na década de 50, começando em 53 e redescobrindo-se em 55. E eu te pergunto, o marca-passo é, então, um circuito com uma bateria. E aí esse circuito precisa conversar com o músculo cardíaco. E para que essa conversa aconteça, então, criou-se os eletrodos. Conta um pouco para a gente como é que foi isso. O que é o eletrodo? Né? O que é o eletrodo? Que é isso aqui. Exatamente. Essa posição é a mais simples. Né? O marca-passo precisa conversar com o coração. Tá. E de que maneira se faz isso? Os primeiros eletrodos que surgiram eram eletrodos epicárdicos. O que significa isso? Significa que nós tínhamos que abrir o tórax, uma coisa que se faz diariamente, abrir o tórax e aparafusar os eletrodos diretamente no coração. Na face de fora. Na parte externa do coração. E isso funcionava muito bem, mas dependia de abertura do tórax. Sem dúvida. Em pouco tempo, na década de 60, o professor Fuhrmann era um residente de cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca era muito primitiva naquele tempo. Sim, muito primitiva. Mas ele era residente, trabalhava no hospital militar nos Estados Unidos, e ele imaginou o seguinte: se eu fizer um eletrodo mais ou menos desta forma, que eu possa introduzir por uma veia, quem sabe ele chega no coração e eu posso estimular o coração. Tá. E realmente ele construiu esse eletrodo, claro, era mais calibroso do que esse aqui, mas ele construiu e conseguiu implantar por dentro de uma veia sem abrir o tórax. Então, a partir mudou a história da estimulação. Mudou a história da estimulação. Tá. O implante de marca-passo dependia da abertura do tórax. Depois desse avanço criado por Fuhrmann, que eu conheci pessoalmente, isso que eu te foi uma pessoa muito querida para nós. Deve ser uma sensação indescritível conhecer um cara desse. Eu estive muitas vezes com ele em congressos. É uma pessoa boníssima. E ele conseguiu criar um eletrodo semelhante a este. Este já é, claro, um eletrodo muito mais avançado, moderno, e que passava por uma veia. Então, uma veia aqui no ombro, era dissecada essa veia, se fazia uma pequena incisão, passava o eletrodo, e da mesma forma que o sangue vai para o coração, o eletrodo também seguiu o mesmo caminho. Seguia o mesmo caminho do sangue, era alojado no ventrículo, que é o músculo mais importante do coração, e passava a estimular o coração. O marca-passo era colocado numa região do ombro, na região, por exemplo, do subcutâneo do ombro, e funcionava muitos anos dessa forma. Então, o eletrodo também foi um grande avanço. E nós podemos dizer que
o eletrodo é uma maravilha da tecnologia, porque ele é produzido com materiais extremamente desenvolvidos para que possa funcionar e resistir aos movimentos do coração durante muitos anos. Um eletrodo pode durar 10, 20, 30, 50 anos Sim. sem a necessidade de substituição. Com o tempo, a bateria termina. E aí, o gerador pode ser necessário trocar. Já o eletrodo, se tiver bom, pode ficar e manter. E aí eu te pergunto para seguirmos nesse esclarecimento. Muitas vezes a veia não tem um calibre que caiba o eletrodo. O que fazer nesse caso? Novamente, a tecnologia nos permitiu grandes avanços e segurança e conforto para os nossos pacientes. Então, nesse sentido, eu vou aproveitar aqui e pedir licença porque você trouxe esses materiais e que eu acho que foi extremamente apropriado. Aqui nós temos um exemplo de materiais produzidos pela tecnologia que nos permitem implantar os eletrodos mesmo quando não tem veia adequada para a passagem do eletrodo. Então, esses sistemas são muito interessantes porque nós podemos, através de uma agulha, nós podemos puncionar uma veia que geralmente está localizada, é subclávia, abaixo da clavícula. E é interessante que essa tecnologia surgiu na Guerra do Vietnã. Olha, você não tinha nascido ainda, mas aconteceu uma guerra dos Estados Unidos e no Vietnã e, naturalmente, muitos soldados eram vitimados com grandes ferimentos e precisavam de um acesso rápido para injetar soro ou injetar sangue. E de que maneira dava para fazer isso rápido? Puncionando abaixo da clavícula. Então, essa técnica surgiu na Guerra do Vietnã. Que sensacional. Através de uma agulha como essa, era feita uma punção mesmo no campo de batalha, abaixo da clavícula, e nesse local se injetava soro ou sangue. Quando não havia soro, a água de coco poderia ser usada. Então, vejam que a ciência evoluiu, às vezes, a partir de momentos muito trágicos e muito especiais. Mas o que interessa, aproveitando esse material que você trouxe, esse material é o que nós chamamos de introdutor. Né? Então, nós puncionamos uma veia abaixo da clavícula. É claro que o paciente está sedado, ele está dormindo, não sente absolutamente nada. Não sente dor, não sente nada. Isso, não sente dor, confortável. E olha que interessante. A partir dessa técnica, nós usamos a técnica de Seldinger, que foi um outro pesquisador que ele fez o seguinte, ele criou uma mola, que nós podemos ver aqui, essa é um fio guia, né? E que passa por dentro da agulha, depois que ela já atingiu a veia, aí nós passamos essa mola e, a partir desse momento, obviamente, nós vamos introduzir aqui um introdutor com uma bainha especial que nos permite, que nós podemos, esse é um introdutor com a bainha, que passa naturalmente através dessa mola e que nos permite atingir as veias do tórax. Então, depois que nós temos a mola dentro da veia e nós, obviamente, colocamos esse conjunto, empurramos esse conjunto, aí nós podemos, obviamente, tirar tudo isto e o que sobra dentro da veia é essa bainha que nos permite passar o eletrodo de uma maneira extremamente confortável. Né? Então, essa tua pergunta, Marco, é extremamente importante, porque muitas vezes o paciente não tem veias adequadas e nós teríamos que fazer uma cirurgia de grande porte. Para você, isso é muito fácil. Você faz isso diariamente. Mas é claro que nós, tanto você como eu, nós queremos sempre fazer a cirurgia menor invasão possível. Menor invasão possível. Então, esses sistemas,
avançaram demais. E Demais. nos permitem implantar quantos eletrodos forem necessários. Existem marcapassos que utilizam 3 eletrodos. Sim. E nos permitem colocar eletrodos quantos forem necessários, mesmo quando o paciente não tem veias adequadas. Foi uma grande evolução também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora eu pergunto, Zé, você que está nessa área, que conhece, por que é que o Brasil não tem um marcapasso de fabricação nacional? Aonde que a nossa indústria parou que a gente faz um marcapasso provisório e não produziu um marcapasso nacional? O Brasil faz aeronave, o Brasil faz tanta coisa, o Brasil tem uma engenharia tão criativa, tudo isso aqui já é sobejamente conhecido. Por que é que isso não vingou? Na década de 90, existem alguns aspectos históricos que valeria a pena comentar. Vamos lá. Na década de 60, o professor Adib Jatene e, na época, o residente dele, o Dr. Décio Corman, residente que a gente de tem cirurgia. que fazer uma menção honrosa para ambos, para o doutor Adib e para o doutor Décio Corman, 2 grandes cabeças da estimulação cardíaca, não é, Zé? Foram meus professores, então Olha eu só. tive a sorte de conviver com essas pessoas. E isso, conviver com uma dessas pessoas muda a nossa vida. Muda a vida. Muda a vida. São pessoas geneticamente modificadas para a função. Você convive com eles, você já não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Impressionante. Então, nós tivemos a sorte de conviver com essas pessoas e na década de 60, veja que o transistor começou a ser desenvolvido depois de 55, que aí ele começou a ser comercialmente viável. Tá. Então ele demorou para chegar num ponto adequado. O doutor Adib, na época, trazia transistores dos Estados Unidos e junto com o doutor Décio, no Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo, eles passaram a construir marcapassos. E eles conseguiram, o doutor Adib, na época, conseguiu um financiamento do governador, na época era Laudo Natel, o governador. Ele deu um financiamento para o Instituto de Cardiologia, que, aliás, ele se orgulha, o doutor Adib, na época, sempre se orgulhou de que foi um financiamento pago. Ele pagou o financiamento. Ou seja, ele devolveu o dinheiro. Olha só. E, na época, foram construídos milhares de marcapassos, naturalmente com uma tecnologia primitiva. Eram alimentados por pilhas na época, era de mercúrio, mercúrio zinco. Eram pilhas muito antigas, que tinham uma durabilidade que, às vezes, tinha que trocar o marcapasso com 6 meses. Claro, mas é o que tinha na época. Era o que tinha na época. Mas, mesmo assim, funcionava muito bem. Esse marcapasso fabricado no Instituto de Cardiologia foi utilizado por uma enormidade, um grande número de pessoas aqui no nosso meio, no Brasil, e em toda a América do Sul, América Central. Vinham pessoas de todos os países no entorno para serem operadas no nosso meio. É importante lembrar que na década de 60, nós sofríamos muito com a doença de Chagas. Você conhece bem, você é originário da Escola de Ribeirão, um dos maiores centros mundiais de doença de Chagas, Exatamente. que é responsável pelo desenvolvimento de muitas técnicas no tratamento da doença de Chagas. E, nessa época, a necessidade do marcapasso era ainda maior devido à grande quantidade de pacientes com doença de Chagas. E esse marcapasso fabricado no Instituto de Cardiologia foi um enorme avanço. Entretanto, a tecnologia usada naquele tempo mudou totalmente. Veja que os marcapassos eram fabricados com a solda de microcomponentes, capacitores, microtransformadores, transistores, Você chegou resistores. A pegar essa época? Né? Sim. Você chegou a fazer ali? A fabricação. Rapaz, que legal. Componentes comprados na Santa Efigênia. Olha isso. O doutor Décio... Que coisa sensacional que você está me contando, Zé. Eu fabricava isso lá no Instituto, eu estava sempre lá na oficina, que era uma área que eu sempre gostei muito, e
Veja que Isso interessante. foi te impregnando, né? Não tinha... vai entrando na gente esse Sem troço, né? dúvida. E o eletrodo? Como? Porque o eletrodo é um desafio muito grande. Sem dúvida. Como fazer algo que tem um fio metálico que pode passar dentro da circulação, ficar dentro do coração, Em não contato ser com o sangue. em contato com o sangue, não pode ser rejeitado pelo organismo. Olha que coisa fantástica. Fantástico. Era um desafio enorme. É claro que o doutor Décio e o doutor Adib fizeram inicialmente os eletrodos para colocar por fora do coração, epicárdicos. Tá. Mas logo eles conseguiram produzir eletrodos semelhantes a esse. Por quê? Porque o doutor Décio, na época, ele foi a uma fábrica de violões que tinha na Santa Efigênia. Meu Deus do céu! E conseguiu uma máquina capaz de criar a espiral do metal que fica dentro do eletrodo. Porque o eletrodo tem que ser espiralado para tolerar os movimentos do corpo, senão ele fratura. E ele conseguiu uma das máquinas que fabricavam cordas de violão naquela época e passou a fabricar eletrodos que salvaram a vida de milhares de pessoas. Então é uma história belíssima, buscando alternativas. Então, sim, o doutor Adib e o doutor Décio eram pessoas que não aceitavam cruzar os braços. Se havia algo para fazer, que principalmente se fosse impossível, eles iam atrás. Eles não aceitavam uma palavra impossível. Não aceitavam. E conseguiam resolver. Então, você me perguntou, por que o Brasil não fabrica marca-passo? E a resposta, já fabricou. Fabricou e salvou a vida de milhares de pessoas. Por que parou? Por que parou? Porque houve um salto muito grande da tecnologia. Por exemplo, as baterias que eram usadas nos marca-passos antigos eram de mercúrio zinco. Essas baterias eram relativamente fáceis de obter. Na época, havia uma fabricante mundial, a Mallory, que fornecia as baterias sem nenhum problema. Entretanto, o que aconteceu? Houve uma mudança muito grande. E as baterias que passaram a alimentar os marca-passos eram baterias, e são baterias de lítio iodo. O que acontece? O lítio é um material muito difícil de trabalhar, porque ele é altamente explosivo. Então, precisa de laboratórios que têm um custo altíssimo para a produção de baterias de extrema qualidade, que são as baterias que alimentam os marca-passos. Então, a primeira barreira, mudaram as baterias. Era necessário criar a tecnologia das baterias de lítio para dispositivos médicos. E isso tinha um custo muito alto. Além disso, houve uma mudança dos circuitos, porque agora os marca-passos não eram mais fabricados com transistores e microcomponentes. Eles dependiam de chips. E a fabricação dos chips tem um custo muito alto. Na década de 90, trabalhando com mestrado e doutorado da Unicamp, nós fizemos um chip para marca-passo. Na Unicamp, a Unicamp tem tecnologia para isso. Nós fizemos um chip com todas as características. Entretanto, a produção em larga escala é um universo à parte. O Brasil teria que produzir marca-passos e competir com Meditronic, com Biotronic, com, na época, CPI, ou seja, grandes fabricantes para o mundo todo. Então, aí já ficaria muito mais difícil. De uma maneira prática, chegou-se à conclusão que era preferível, por exemplo, vender alimentos e comprar marca-passo. Eu acredito que é uma escolha que, naturalmente, pode mudar com o tempo. Você acha que hoje, no Brasil de hoje, o Brasil tem condição de fazer o seu próprio marca-passo de qualidade? Eu acredito. O que acontece? A tecnologia dos microcomponentes, ela evoluiu demais. E são poucos os países que fabricam esses microcomponentes. Podemos dizer que as máquinas mais avançadas existem em Taiwan e na Holanda. E esses países
fornecem os chips para o mundo todo. Tá. Então, o que acontece? É claro, o Brasil poderia fabricar, mas, obviamente, comprando os microchips, que pode ser... que os outros já fazem. Exatamente. Que pode ser desenhado aqui e, naturalmente, feito, fundido nessas empresas. Mas, naturalmente, o mercado interno do Brasil, o número de marcapassos que são necessários para o nosso país, às vezes não compensa pela quantidade de investimento que é teria que ser feito. Então, o que acontece? Hoje, vale a pena uma fábrica de marcapassos produzir marcapassos para o mercado mundial. Mas só para o mercado regional não vale a pena. Do ponto de vista comercial, não tem custo-benefício significativo. Interessante. E voltando a uma fala tua, o lítio é altamente explosivo. E aqui entra um ponto para o nosso público. Os pacientes com marca-passo não podem ser cremados por conta disso. Porque se no momento da cremação, ele pode explodir. Então, uma dúvida que é muito frequente é o paciente com marca-passo, se ele vai passar por uma cremação, tem que tirar o marca-passo, certo? Então, eu acho que isso já esclarece um pouco. E outras dúvidas que existem a respeito do marca-passo é o que pode e o que não pode fazer tendo o marca-passo. O que você poderia dizer para a gente o que é possível fazer e o que não pode fazer para o portador de marca-passo? Marco, aproveitando isso que você lembrou, que com muita propriedade, a questão da cremação do paciente que tem marca-passo. É claro, não pode ser feita, o marca-passo tem que ser retirado, né? Mas é interessante que tem um momento da história bastante pitoresco, porque, veja só, na década de 70, por conta de que as baterias dos marca-passos eram muito limitadas, foi produzido marca-passo nuclear, atômico, com bateria de plutônio. Meu Deus do céu! Você tinha uma bomba atômica no peito do cara? Exatamente. E esse marca-passo, ele tinha um atrativo fantástico, porque a proposta é que ele durasse 80 anos. Rapaz! Depois se viu que ele podia durar 90, sem nenhum problema, funcionando noite e dia, sem nenhum problema. E isso foi uma revolução. Foi um entusiasmo muito grande. Só que nos Estados Unidos, infelizmente, naturalmente, um paciente morreu por outras causas e foi cremado. E houve um acidente nuclear. Então, naquele tempo, não havia internet e tudo foi muito pouco divulgado. Mas, a partir daquele momento, o marca-passo nuclear foi retirado do mercado, exatamente pelo risco. Então, nós saímos da bateria de mercúrio-zinco, que tinha uma duração muito reduzida, e fomos para a bateria nuclear, que era uma coisa fantástica. Em teoria, duraria mais do que o cara. Exatamente. Mas o que sensacional. O programa é para vocês e quem está aprendendo sou eu. Mas olha só, o que aconteceu? Apesar desse grande avanço da bateria nuclear, se viu que não dava para usar. E qualquer paciente, infelizmente, qualquer pessoa pode ter um acidente, por exemplo, de automóvel, o carro pega fogo, tem um marca-passo nuclear, então o risco é muito grande. Entendi. Então a indústria decidiu suspender. Na época, a Medtronic tinha uma fábrica de baterias nucleares na Holanda e na França, eles suspenderam o projeto. E aí, o que aconteceu? Houve uma corrida para um outro tipo de bateria, que tem um risco infinitamente menor, que é a bateria de lítio. Hoje, a bateria de lítio dos marca-passos é extremamente segura. O paciente não precisa se preocupar. A única coisa, é claro, quando falece alguma pessoa portadora de marca-passo, ele deve ser retirado no caso de ser feita uma cremação. Então, um momento da história muito interessante. Agora, em relação ao que você perguntou, o que pode fazer? Olha, hoje, afortunadamente, o paciente portador de marca-passo, a limitação dele é mais pela doença cardíaca, não pelo marca-passo. Então, pelo marca-passo, o paciente pode fazer praticamente tudo.
A única coisa é que, por exemplo, se ele vai circular por alguma área que tem um detector de metais, né? Por exemplo, aeroporto, né? Ou bancos, pelo fato de que o marca-passo tem uma cápsula de titânio, que é um metal, ele pode ser detectado e aí vai criar uma situação que, obviamente, o operador daquela região vai querer saber por que está havendo a detecção. Exatamente. Então, o que nós falamos sempre para os pacientes é que eles avisem os operadores das máquinas de detecção de metal, que são portadores de marca-passo. Veja que esse marca-passo, por exemplo, o paciente pode circular no detector de metais. Não vai haver problemas. Os marca-passos antigos tinham problemas. O detector de metais poderia interferir no marca-passo e provocar uma parada temporária do marca-passo. Mas os marca-passos modernos não têm esse risco. A pessoa, o paciente então ele pode passar sem medo que isso não vai parar de funcionar o aparelho. Não vai parar de funcionar. Isso é importante para a Entretanto, gente, né? como o sistema pode detectar, vai depender da sensibilidade do detector de metais. Sim. Vai detectar e aí ele vai ter que prestar contas, porque o marca-passo vai ser detectado. Claro. Então, o melhor é avisar. Normalmente o paciente portador de marca-passo tem uma carteirinha que identifica o marca-passo. Então, ele avisa o operador, olha, eu sou portador de marca-passo, mas o meu médico permitiu que eu passe através do detector. Agora, porque esse é um marca-passo, por exemplo, que é muito pequeno, tem 25 gramas, a quantidade de metal é muito pequena. Entretanto, você sabe muito bem, Marco, que nós temos os marca-passos desfibriladores, Sim. os marca-passos ressincronizadores, os marca-passos desfibriladores ressincronizadores. São marca-passos um pouco maiores e que certamente vão ser detectados pelo detector de metais. Então, a orientação que nós passamos para o paciente nos aeroportos, nos bancos ou nos grandes comércios que têm detectores de metais é que avisem o operador, fala, olha, eu sou portador de marca-passo e, naturalmente, ele vai fazer uma revista pessoal e ele não precisa passar pelo detector de metais. E a questão do celular, com a interação do celular com o marca-passo? O que a gente poderia também, que eu acho que é legal a gente trocar uma ideia. Extremamente apropriado, porque o que acontece? Agora acabou de ser lançado o celular da Apple, que é a última geração, me parece que é 14 o número deles, que é o mais avançado. Esse celular aumentou muito a quantidade de elementos magnéticos no interior do celular. Então, ele interfere no marca-passo. Por exemplo, o paciente não deve usar no bolso, que naturalmente está geralmente perto da região onde o marca-passo está implantado. Não deve usar. Tá. Então, isso também vale para os celulares de um modo geral. Por quê? O celular, no momento em que ele está próximo de uma estação radiobase, ele utiliza uma energia relativamente baixa para manter contato. Ele tem que prestar contas para a estação radiobase a cada segundo. Tá. Então, ele tem que mandar um pulso. No momento em que ele vai fazer uma chamada, ele também tem que mandar um pulso de grande intensidade. Uma sucessão de pulsos. Tá. Mas quando nós nos afastamos de uma estação de radiobase, ele tem que aumentar a potência para poder manter o contato. Então, o que acontece? A situação do celular varia muito, baseado em muitos fatores. Tá. Então, a nossa orientação é que o paciente evite de utilizar o celular em cima do marca-passo. Tá. Não deve utilizar. Aí é melhor utilizar, por exemplo, na cintura, que aí vai estar longe. Mas, de um modo geral, utilizar o celular, principalmente do lado contralateral, o marca-passo, não tem problema. Okay. Hoje os marca-passos têm circuitos de segurança que permitem filtrar todas essas interferências induzidas pelos celulares. Então, a ideia é que o paciente portador de marca-passo hoje pode ter vida normal, pode usar o celular e pode usar, inclusive, o forno de micro-ondas. E tem muitos pacientes que têm
receio, né? Sim, é comum essa pergunta. O forno de micro-ondas, na realidade, todos nós devemos ter cuidado, porque é uma fonte de energia radiante. E se o forno apresentar alguma fuga de radiação, pode fazer mal para qualquer um de nós, independente de marca-passo. Marca-passo ou não. Então, o portador de marca-passo pode usar o micro-ondas? Pode. Ele pode ligar o forno e se afasta do forno em torno de 1 metro, 2 metros, não vai ter problema. Aliás, todos nós devemos fazer isso. Então, o forno de micro-ondas não é um bom lugar para ficar encostado e assistindo o que está acontecendo lá dentro, né? Para isso, ele tem um temporizador para que a gente ajuste o tempo e ele se desliga sozinho. Tá? Mas o portador de marca-passo pode utilizar o forno de micro-ondas sem nenhum problema, com poucos cuidados que todos nós devemos ter. E a questão da ressonância magnética, que é uma outra situação que é comum. Os novos geradores já vêm com isso, já são compatíveis, os antigos não são. Então, acho que valeria a pena a gente também tocar um pouco nesse assunto, Zé. A questão da ressonância e o marca-passo. Na ressonância, pode existir incompatibilidade do eletrodo e do gerador, porque o eletrodo tem metal e ele pode sofrer aquecimento, já que na ressonância existe energia de radiofrequência e energia magnética muito, muito elevadas. Então, isso pode provocar aquecimento do eletrodo. Se ocorrer o aquecimento, pode acontecer do eletrodo deixar de funcionar, porque o aquecimento vai provocar uma microcauterização no local de implante. Tá. Então, o ideal é que o eletrodo seja compatível, assim como também o gerador, o marca-passo, deve ser compatível. A indústria evoluiu muito e hoje os geradores são produzidos com materiais que são testados na ressonância magnética e são extremamente desenvolvidos para que possam ser usados na ressonância. Então, de um modo geral, os marca-passos modernos, todos são compatíveis. Então, o paciente que tem um marca-passo pode fazer ressonância? Os marca-passos modernos pode. A única coisa, nós orientamos que deve fazer ressonância somente depois de 6 meses do implante. Entendo. Porque senão pode haver deslocamento do eletrodo pelo campo magnético. Então deve esperar pelo menos 6 meses. Tá. Além disso, o que se faz? No momento em que o paciente vai fazer a ressonância, devemos programar o marca-passo. É uma programação feita por fora do corpo, não dói nada, para ligar o chamado modo de segurança da ressonância magnética. E pode-se fazer o exame sem nenhuma limitação, pelo menos até a ressonância de 3 Tesla. Nós temos aí já a promessa de ressonâncias muito mais poderosas, mas por enquanto até a ressonância de 3 Teslas pode ser feito sem nenhuma restrição. E a monitorização remota? O que você acha desse sistema do home monitoring, aquela monitorização remota? Isso trouxe alguma coisa a mais? Você é favorável? Como você vê a monitorização remota? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Parabéns por lembrar de todos esses aspectos. O meu professor foi muito bom. Porque são aspectos extremamente práticos da moderna estimulação cardíaca. Bom, isso que o Marco está dizendo é um recurso que nós temos nos marca-passos modernos, de maneira que nós podemos, através de programação, fazer com que o marca-passo transmita informações para um receptor, que geralmente o paciente coloca no criado mudo, porque ele faz essa transmissão durante a noite, por exemplo. E essa transmissão vai para a nuvem, para a internet. E o que acontece? Se houver algum problema de risco, por exemplo, uma arritmia cardíaca, o marca-passo transmite um sinal de alerta e a internet avisa o médico. Sem dúvida, é um modelo fantástico, porque o médico recebe um aviso: olha, o teu paciente está apresentando uma arritmia de risco. E nós podemos atuar antes que a situação se complique. Certo. Nós podemos receber um aviso que o paciente está apresentando uma descompensação de insuficiência cardíaca.
e podemos atuar antes que ele precise internar, antes que ele piore e agrave o estado clínico. Então, a monitoração remota é um grande avanço. Hoje nós temos praticamente em todos os marca-passos aqui do nosso meio, no Brasil, são capazes de ter esse link de monitoração remota. A única coisa que nós precisamos considerar é que a monitoração implica num desgaste de bateria. Então, é necessário que o médico faça uma avaliação para ver o que vai realmente ser conveniente para cada caso. Então, não é necessário, por exemplo, ligar a monitoração remota sempre, mas se nós percebemos que o paciente está numa situação de risco, podemos ligar a monitoração remota e, durante um certo período, nós vamos ter essa segurança adicional. É um grande avanço que precisa ser utilizado com parcimônia para que não implique num desgaste e numa diminuição da longevidade do marca-passo. Agora, Zé, eu queria que o público ouvisse um pouco como que foi a tua escolha pela estimulação cardíaca. Como é que você entrou pela estimulação cardíaca até se tornar um dos grandes nomes da estimulação cardíaca brasileira? Como é que foi essa escolha? Veja, na realidade, na minha infância, eu tive um estímulo muito grande do meu pai, da minha mãe, mas do meu pai principalmente porque ele sempre gostou muito da área de... Na época não existia eletrônica, era eletricidade, porque não existiam microcomponentes. Mas ele, apesar de não tendo internet, não tendo YouTube para estudar como fazer, né? Apesar disso, ele consertava rádios, consertava eletrodomésticos, e isso acabou estimulando muito a nossa infância, tanto a minha como dos meus irmãos. Tanto é que o Henrique e o Juan, que são meus irmãos queridos, exatamente, eles trabalham junto comigo nessa mesma área. A minha irmã seguiu a área de odontologia, mas os outros, nós três, seguimos a área de eletrônica. Eu até frequentemente digo, eu sou eletricista, o Marco, por exemplo, é o médico, mas somos eletricistas do coração. Então, baseado nesse estímulo, nós gostamos dessa área e você sabe muito bem, o coração é um elemento, uma bomba eletromecânica fantástica. Eu sempre digo que a natureza está de parabéns. É claro, é muita petulância dizer isso, mas eu reconheço. Ela fez uma máquina fantástica. E que nós admiramos mais e mais a cada dia. Imagina um motor que não para durante 100 anos. O carro, por exemplo, ele vai para a garagem de noite, nós desligamos o motor, ele descansa. Mas o coração continua trabalhando à noite. Ele trabalha. Ele bate 100 a 120 mil vezes por dia. E não reclama. Apesar que a gente, às vezes, nem cuida muito bem dele. Exatamente. Ele não reclama. Principalmente nós médicos, né? E, Marcos, você sabe muito bem que ele é mais velho do que nós. Porque na terceira semana de vida, ele já está trabalhando. Sim. E nós vamos contar o nascimento muito tempo depois. Muito tempo depois. Então, é uma máquina fantástica. E é uma máquina eletrônica. Então, baseado nessa experiência na infância, nós acabamos voltando a atenção para a área de eletrônica dentro da medicina. E tivemos a sorte de ver a evolução. Nós tivemos muita sorte, certamente você pegou uma grande parte disso, apesar que você é bem mais jovem, mas nós vimos a evolução da cardiologia, né? Que quando nós começamos, cirurgia cardíaca estava praticamente no início. Estava começando. Então, o que acontece? As novidades acabaram estimulando muito. E eu tive uma grande sorte de encontrar no meu caminho o professor Adib e o professor Décio, né, que você conheceu, foram pessoas fantásticas e que são suficiente estímulo para muitas pessoas. Para né? muitas pessoas. Então, nós acabamos gostando da área da eletrônica do coração,
que naturalmente é a área das arritmias cardíacas e que utiliza marcapassos cardíacos para o tratamento das... Não só os marcapassos, utiliza, por exemplo, a radiofrequência e os marcapassos cardíacos para tratamento das arritmias. Uma última pergunta, é uma pena que está terminando, porque, olha, eu ficaria aqui contigo muito tempo. No cenário nacional, eu já sei que foi o professor Adib e o professor Décio Corman, que merece todo o nosso carinho e que conseguiram deixar esse legado que é o Zé Carlos, com tudo que ele entende de marca-passo. E no cenário internacional, quem foi o grande nome que você daria que fala assim, Volpi, esse cara aqui é o cara e eu, sabe, ter conhecido, ter conversado, quem foi? Você conheceu todos, então é por isso que eu estou te perguntando. Nós tivemos a oportunidade de conviver com o professor, na época o professor Schaudak, que deu origem a uma grande empresa, a Biotronic. Nós temos aí os grandes fabricantes de marca-passo. Aliás, o Brasil, nós temos o privilégio de contar aqui no nosso meio com as grandes multinacionais que fabricam marca-passos. Isso é verdade. As principais estão aqui no Brasil. Né? E, inclusive, a Biotronic, que foi constituída pelo professor Schaudak, que nós trabalhamos muito tempo com ele. Ele desenvolveu muitas pesquisas. Ele ia muito para Rio Preto, eu conheci ele, ele era muito amigo do Dr. Domingo Braille. Exatamente. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele trazia muitos aparelhos, inclusive no próprio avião dele. Sim. E desenvolveu muita coisa aqui. Se ele falava contigo, meio. Ele sempre anotava. Você lembra disso? Ele pagava uma caneta e ele falava assim, não se perde nenhum raciocínio. Tudo que ele falava, ele ia anotando. Era impressionante esse homem. E, naturalmente, o professor Fuhrmann, que criou a estimulação cardíaca dentro do coração, né? Existia estimulação por fora do coração, ele criou por dentro do coração. E nós tivemos também a oportunidade de conviver com Wilson Gritchback, que foi, na realidade, o inventor do primeiro circuito moderno de marca-passo e das primeiras baterias de lítio. O Wilson Gritchback, nos Estados Unidos. Também foi uma pessoa fantástica, um gênio da eletrônica, que trouxe muitos avanços para nós. E existiram muitos nomes, mas eu queria só lembrar, Marco, que essas pessoas, naturalmente, têm muito valor. Mas fazer o que fizeram Dr. Adib e Dr. Décio no nosso meio, sem nenhum recurso... Motivo de muito orgulho para nós. Exatamente. Sem dúvida, é mais fácil ser um inventor nos Estados Unidos do que... Sabidamente. Né? Então, nós temos que entender essas diferenças. Foram pessoas que nós tivemos grande oportunidade de viver com eles. É muita sorte. Não, é muita sorte. Sim. É muita sorte. Estivemos aqui com José Carlos Paixão Mateus, que nos falou sobre estimulação cardíaca, o que você precisa saber. Zé, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no nosso podcast Saúde em Pauta. Uma delícia, o papo muito bom. Eu aprendi demais hoje. Eu achei que eu sabia de marca-passo, eu não sei nada. E foi muito bom. Muito obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço. É uma honra estar aqui com você e desejo que você tenha muito sucesso e que você continue fazendo esse trabalho, difundindo a informação para o nosso público geral. Isso é fantástico. Hoje a internet permite isso e depende de pessoas como você. Parabéns. Querido, muito obrigado. É isso aí.